Olá, meu nome é Fernanda e meu grupo é composto pelas integrantes Bárbara Correia, Isabela Schmidt e Clara Marés. Hoje nós vamos falar sobre o livro Justiça, de Michael Sandel, juntamente com a pergunta proposta pela professora. Atualmente, no Brasil, apesar da população negra e parda representar a maioria populacional, ainda assim se encontra como minoria social, em ambientes como universidades, ambientes de decisões políticas, mercado de trabalho e entre outros. E são também a maioria das vítimas de crimes contra a vida. Isso se dá por conta do passado escravista brasileiro, que acarretou na situação de segregação social que vemos hoje na sociedade. O capítulo 9 do livro Justiça traz a perspectiva de diversos estados independentes que pediram desculpas à população negra pelos anos de escravidão. Assim como gestos públicos, pedidos de desculpas podem sim ajudar a cicatrizar as feridas do passado e criar uma base para a conciliação moral e política. Porém, nós sabemos que os pedidos de desculpas não são suficientes. São necessárias questões afirmativas e complicadas sobre a responsabilidade coletiva e as reivindicações da comunidade, como indenizações e outras modalidades de compensação financeiras que podem ser justificadas da mesma forma, como expressões tangíveis de perdão e reparação. Agora eu vou passar a palavra para outra integrante do grupo. Tá, e o que são essas ações afirmativas? Por definição, as ações afirmativas são atos ou medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com os objetivos de eliminar desigualdades historicamente acumuladas. Um excelente exemplo são as cotas raciais, que garantem a entrada de uma certa porcentagem de negros, pardos e indígenas em institutos de ensino superior. Segundo o texto, o movimento de reparação aos negros recebeu uma nova atenção na década de 1990. O deputado John Cowers foi quem passou a propor todos os anos uma lei que criasse uma comissão para avaliar as indenizações para os negros. As pesquisas mostram que a maioria dos negros era favorável às indenizações e apenas 4% dos brancos as aprovavam. Nesse sentido, nosso grupo achou interessante destacar que a posição das pessoas que são prejudicadas pela desigualdade é de suma importância para a decisão desse mérito. Há, no entanto, oposições às ações afirmativas, muitas vezes fundamentada no argumento de que não é minha culpa, e assim se apresenta a discussão da moral individual. Por que deveríamos nos responsabilizar por erros dos nossos antepassados? Ora, os antepassados negros também não cometeram erro algum, e ainda assim seus descendentes sofrem as consequências do que viveram. Não podemos esquecer que as correntes e os chicotes são história branca, e não história negra. Não seria coerente responsabilizar a todos pela questão socialmente enfrentada, uma vez que a parcela da sociedade já sofre a consequência do passado todos os dias? Segundo o autor do livro, o individualismo moral defende que todo ser humano seja livre a partir do momento que se submeteu unicamente a obrigações que ele mesmo assumiu por vontade própria, não as herdando. Claramente, essa filosofia é muito usada pelas correntes liberais, mas o que essa filosofia deixa de lado é que a história não reseta a cada geração. É muito fácil clamar pelo individualismo moral quando se vive no privilégio da maioria social. Em contrapartida, os que pedem e lutam por mecanismos de reparação histórica e mudança são aqueles que são agredidos, excluídos, humilhados e que têm suas vidas ceifadas diariamente, simplesmente por serem quem são. Não é difícil concluir deste modo o porquê da baixa taxa de brancos concordarem com as ações afirmativas. Por que mudar algo que te beneficia diariamente? E é justamente por isso que essa discussão não pode se limitar ao individualismo. Não é uma questão individual, é intrinsecamente coletiva. Cabe a nós, portanto, decidir o que é de maior interesse coletivo, perpetuar a desigualdade ou investir em mudanças efetivas. Não existe uma solução mágica que resolverá a desigualdade sem que tenhamos que abrir mão de certas coisas para acatar outras. E a resposta para esse dilema se encontra em outro conceito explorado e citado pelo autor do livro, o utilitarismo. Segundo Jeremy Bentham, que é um filósofo moral e estudioso das leis, o utilitarismo tem como objetivo maximizar a felicidade, priorizando o prazer sobre a dor. De acordo com ele, é assim que a gente encontra a melhor opção possível, a coisa certa a se fazer, escolhendo aquela opção que vai maximizar a felicidade e agindo sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. O princípio, que é extremamente matemático em sua prática, pode nos ajudar a resolver essa questão em debate. Por força do utilitarismo, as ações afirmativas seriam a melhor escolha possível, afinal, elas representam uma melhora no estado atual da sociedade para a maioria populacional, em troca de uma pequena desvantagem, se assim podemos chamá-la,
para a minoria populacional, proporcionando uma maior quantidade de bem-estar do que o oposto. O nosso grupo, então, a partir da leitura do livro Justiça, chegou à inevitável conclusão de que o melhor caminho para uma sociedade mais evoluída é adotar essas medidas especiais a fim de mitigar as desigualdades sociais e raciais. No Brasil, nós temos 2 leis de ações afirmativas que são específicas sobre cotas que incluem a temática racial. Nós temos a Lei número 12.711 de 2012, que se refere ao acesso às universidades públicas e federais. E nós também temos a Lei 12.990 de 2014, que se refere aos concursos públicos no âmbito federal. E, ao nosso ver, essas leis têm sido essenciais para reparar desigualdades históricas que assolam o Brasil. É preciso promover um sistema de igualdade material, muito mais do que de igualdade formal. O que isso significa, segundo Aristóteles, é que nós devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E essa desigualdade, esse abismo que separa as classes sociais no Brasil, não é somente evidente, mas é também brutal, violenta e precisa ser corrigida o quanto antes. É um compromisso que precisamos assumir em prol do coletivo.